E aí, vamos tomar um café? O assunto de hoje é essa matéria aqui do Isto É, em que os editores elegeram aí como personalidade do ano o ministro Alexandre de Moraes. Eu não li a matéria, mas eu queria aqui fazer uma retrospectiva, já que a gente está chegando no final do ano, que talvez justifique o porquê esse ministro hoje foi escolhido como personalidade do ano por essa publicação. Então vamos começar aí lá em 2019, quando então Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vira matéria de capa de uma revista, a revista Cruzoé, onde ele aparece lá como amigo do meu pai, denunciando ali um esquema, um envolvimento, pelo menos, entre o ministro e a Odebrecht naquele esquema de propinas. Dias Toffoli há de se lembrar que foi advogado do PT também. Então, essa questão ali, Dias Toffoli censurou, retirou do ar a matéria, retirou a capa da revista e mais à frente quem seria o relator desse inquérito seria o Alexandre de Moraes. Bom, isso era só o início, porque com a vitória do presidente Bolsonaro as coisas pioraram bastante, né? Primeiro foi ali, não entenderam o fenômeno das redes sociais e logo tiveram que justificar como foi feita essa vitória, uma vez que a imprensa estava toda contra ela, a opinião publicada estava toda contra o presidente, como é que ele conseguiu essa eleição? Então veio a tal da CPI das fake news, né? E ali a gente ficou sabendo, né, que houve sim, de fato, impulsionamentos de publicações, muitas delas feitas por apoiadores do presidente, mas de uma forma mais orgânica, não havia uma legislação, nada a respeito, então também não havia um controle disso. Mas existiu também as agências de publicidade, algumas publicações foram impulsionadas nessas agências, mas a maior parte, a grande parte dos impulsionamentos, conforme foi testemunhado nessa CPI, foi feita para o partido, para o PT, o Partido dos Trabalhadores. Inclusive foi uma vergonha lá o depoimento do Hans River, quem lembra, se não, procura lá na internet, que é bom de ver, é engraçado. E aí, mais à frente, com a conclusão da CPI, Dias Toffoli também resolve ali indicar o ministro Alexandre de Moraes para abertura de um inquérito, né, que afinal não poderia ser aberto por um juiz, porque o titular da ação civil exclusivamente ao Ministério Público, mas eles se valeram ali de um artigo do regimento interno do tribunal que permite que o juiz abra um inquérito se o crime ocorrer dentro das dependências. E aí o Supremo fez a sua primeira interpretação criativa nesse sentido, dizendo que as dependências do tribunal está em todo o território nacional. E aí sim ele estendeu o seu manto negro, né, das togas sobre toda a nação e começou realmente um tempo sombrio. Nós tivemos aí com a abertura do inquérito dos atos antidemocráticos, e que também se estende pelo inquérito das milícias digitais, onde foram perseguir a turma do hashtag, né, e não entendendo nada desse fenômeno do que é a internet, e também ali prenderam algumas pessoas, alguns ativistas um pouco mais, vamos dizer assim, fanáticos, tipo Sarah Winter, mas também prenderam jornalistas como Wellington Macedo, Oswaldo Eustáquio. Aliás, a imprensa não considera essas pessoas, nem Alan dos Santos, essas pessoas como jornalistas, eles são blogueiros para a imprensa, porque jornalista ninguém prende, ninguém toca a mão, mas blogueiro pode, né? O cara que dá a sua opinião ali, então começou a se instituir o crime de opinião. Bom, a Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, pediu por 2 vezes o arquivamento dessa aberração e não conseguiu. Mais tarde ele veio ser assim, arquivado pelo próprio ministro, mas se abriu um outro inquérito, que é o inquérito das fake news, e nesse meio tempo aconteceu aquele episódio com o deputado Daniel Silveira, que fez uma declaração muito infeliz nas redes sociais, foi muito grosseiro contra os ministros do tribunal e tal, uma atitude passional ali, mas ele acabou sendo preso, né, num flagrante perpétuo, que foi outra interpretação criativa ali, de um vídeo que ele fez, num crime inafiançável que não existe, que é o crime de opinião, de ofensa, calúnia e difamação, não são crimes inafiançáveis. A Câmara se vergou a essa vergonha, mostrou a sua subserviência ao tribunal e não a obediência à Constituição, e permitiu que fosse feita essa atrocidade, independentemente do que ele falou, né, mas está lá. E agora, depois de meses preso, sem ter onde recorrer, né, ele foi libertado, entre aspas, né, porque não pode dar entrevista, não pode falar nas redes sociais, ele foi instituído também a censura prévia, né, que é também uma das coisas, mais uma interpretação criativa desse Supremo, nesse mar de nuvens negras que a gente está vendo. E daí continuou, né? Pegaram também o Ottoni de Paula, censuraram, ele também está proibido de falar nas redes sociais, ele está proibido de dar entrevista dentro desse processo da fake news.
O presidente recentemente fez uma leitura lá, pegou um documento de dentro de um inquérito que está sendo movido pela Polícia Federal com relação a uma invasão que ocorreu no Tribunal Superior Eleitoral, dentro do sistema eleitoral, né, uma invasão de um hacker que ficou lá por meses e depois apagaram, né, vamos dizer, os arquivos de registro de onde ele passou, né, isso foi apagaram acidentalmente, né, os próprios técnicos do tribunal admitem que aconteceu um acidente lá que apagou os tais arquivos log, enfim, tudo muito suspeito, muito estranho, isso ocorreu durante meses, mas o mais estranho é o presidente pegar um documento público, um relatório, vamos dizer, que pela lei da transparência todo cidadão tem acesso, ele pegou aquele relatório, levou a público e agora está sendo processado dentro desse inquérito da fake news, mas numa interpretação criativa, porque pela Constituição o presidente só pode ser processado com autorização do Congresso, e essa autorização não existiu. Então a gente está vendo isso também. E aí tivemos alguns excessos de outras pessoas que estão vendo isso e estão reagindo de formas diferentes. Tivemos lá o Roberto Jefferson, que também é um cidadão comum, era só um presidente de partido, acabou sendo preso em crime inafiançável dentro desse inquérito, quer dizer, dentro desse instrumento de exceção, né, desse inquérito inquisitorial, e está preso. Nós temos ali o Zé Trovão, que está preso preventivamente pelos atos de 7 de setembro, quer dizer, 7 de setembro já aconteceu, ele está preso, está o líder dos caminhoneiros, também pelo nosso querido xerife Alexandre de Moraes. Nós tivemos também uma situação curiosa, né, que o braço, vamos dizer assim, o braço da Gestapo, a nova Gestapo ali, que está dentro o puxadinho do STF, né, a polícia política agora, que nós temos, desmonetizou vários canais da internet, né, de pessoas, de youtubers que vivem daquilo, e com o objetivo simples de calar essas pessoas. Muitas delas não se calaram, continuam publicando, mas estão desmonetizadas, perderam sua fonte de renda, ela está sendo depositada em juízo, sem também um processo formal. Aliás, nada disso tem um processo formal, né? Não tem uma acusação formal, os advogados não têm acesso aos processos, quer dizer, é uma vergonha. A esquerda está batendo palma para isso, mas daqui a pouco a coisa começa a cair para cima da esquerda também, como foi o caso do Mário César Carvalho, que é lá um colunista, né, da Folha de São Paulo, que falou mal do Nunes Marques, e aí veio a PGR, resolveu denunciá-lo, mas como ele foi para a primeira instância, né, ele não foi aceita a denúncia, afinal de contas ele estava dando uma opinião, seja lá qual for, é uma opinião, não existe, não deveria existir crime de opinião no país. Então essa grande salada, né, de acontecimentos, eu até me estendi mais do que pretendia nesse café com vocês, mas é uma data especial, né? Então tive que fazer esse apanhado todo, e eu quero lembrar também a todos vocês que já passa um mês, né, do pedido de extradição do Alan dos Santos, feito pelo Alexandre de Moraes, a Interpol. Ele não está na lista dos procurados, ele tem sim endereço fixo, ele não é foragido, né? Tem empresa, inclusive, nos Estados Unidos, e obviamente que o governo americano, o Estado americano, não vai compactuar com esse tipo de loucura que está acontecendo no país, e ele não será extraditado, como não foi. Isso daí talvez seja a grande vergonha ou o grande troféu, né, esse pedido de extradição negado, que fez essa publicação, a revista Isto É, que outrora foi uma grande revista, a fazer essa grande homenagem a esse homem do ano, que é Alexandre de Moraes. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Um feliz ano novo para vocês e até, quem sabe lá, o ano que vem nós estamos juntos. Isso é, se eu não for preso nessa leva. Um abraço a todos.